Olá, meu nome é Fernanda, sou maquiadora da Catarine Rio e a minha proposta para vocês hoje é estar fazendo uma maquiagem de noiva, uma noiva moderna, delicada, que não saia do tradicional, onde vocês terão dicas de maquiagem à prova d'água, que é o que toda noiva precisa. Vamos começar aqui com uma asepsia, no caso de um tônico, só para dar uma refrescada na pele da noiva. Vai dar uma refrescadinha e a gente vai estar ao mesmo tempo dando uma limpadinha na pele dela também. Fazendo isso, a maquiagem tem maior durabilidade, né? Nós vamos utilizar agora também fixador de maquiagem antes da preparação de pele e de olho. Com o fixador, a pele fica mais receptiva à maquiagem, então a gente aplica antes e depois, para maior durabilidade. Nós vamos estar aplicando agora o primer. Para quem não sabe o que é o primer, ele ajuda também a fixar a maquiagem. Ele é um produto preenchedor, então ele vai preencher qualquer linha de expressão que a noiva venha ter, poro aberto, bigode chinês, sugo labial. Então é uma dica bem legal dos profissionais estar utilizando o primer, não só em noiva, né? Mas principalmente para garantir a qualidade da maquiagem e a qualidade da foto, que é bem importante também. Vamos estar aplicando no rosto todo, com um pincel de base, pode ser o pincel de base mesmo. Nós vamos começar essa maquiagem pelo olho, para que não haja problema de cair resquício na pele, algum tipo de sombra ou máscara de cílios. Então é uma forma inteligente de você começar a maquiagem e depois não ter que refazê-la novamente. Aqui eu estou aplicando um produto que se chama Clau. O Clau, ele é um produto à prova d'água, vai garantir para minha noiva a fixação da maquiagem, né? Noiva tem que ter uma maquiagem à prova d'água, então eu coloco o Clau na medida certa, não posso colocar muita quantidade desse produto. Tô começando com a parte clara, somente aplicando, ó. De dentro para fora eu estou apenas aplicando até a altura do côncavo. Depois que eu apliquei o Clau, eu vou esfumar ele antes de aplicar a sombra. Trocar de ferramenta também é bem importante, então nós vamos utilizar um pincel para esfumar, um língua de gato médio, que ele vai esfumar sem retirar o meu produto. Depois de aplicar o Clau, eu aplico uma sombra compacta, que seja uma sombra seca, pelo fato dele ser cremoso. Então, essa sombra vai selar esse Clau, evitando que aconteça de craquelar ou acumular na pálpebra. Então, tudo que é cremoso, eu selo. Já vou dar uma iluminada com a própria sombra que eu tô selando aqui, só com a sujeirinha do pincel no arco da sobrancelha. Nós vamos aplicar o Clau preto agora, aplicar até a altura do côncavo, que também é um produto à prova d'água. E depois eu vou também esfumar.
Eu vou esfumar apenas as extremidades desse clau, para tirar essa marca, ó. Hoje, como a noiva quer aparecer mais discretamente, nós usamos a sombra mais esfumada, não tão marcada. Eu sempre vou esfumar o clau antes de aplicar a sombra, por ele ser cremoso. Porque se eu aplicar a sombra em cima dele, depois eu não consigo mais esfumar. Aqui eu já tô puxando e marcando o côncavo, ó. Outra dica também legal é que olhando assim parece até que tá escuro, mas nossa pálpebra comporta até 12 cores de sombra e nós vamos estar aplicando outras sombras em cima desse clau e vai dar um ar mais de delicadeza, mais natural para essa noiva. Aqui eu tô aplicando a sombra café em cima do preto, né? Que é uma sombra marrom e ela quebra o preto, deixando a sombra assim, um esfumado mais suave, saindo um pouco do preto. Agora nós vamos aplicar outra sombra, que é uma sombra mousse, ela é uma sombra à prova d'água. Ela pode ser aplicada em cima do clau, ela vai dar mais luminosidade para esse olho e vai quebrar um pouco o escuro. É uma sombra delicada e também à prova d'água. Eu vou aplicar uma sombra iluminadora, número 2, que ela é um tom bege. Do centro para a parte interna. Vou utilizar outro tipo de iluminador agora, o número 19, que ele dá um brilho delicado e luminosidade. Agora nós vamos fazer a parte de baixo do olho com lápis preto. Vou aplicar rente à raiz dos cílios e vou estar esfumando com língua de gato pequeno. Nunca dentro do olho, porque acaba borrando. Com o pincel língua de gato pequeno, eu consigo esfumar a parte de baixo e as extremidades. Agora eu vou aplicar o lápis preto na parte inferior do olho, aqui embaixo. Eu vou esfumar com língua de gato pequeno. Dentro eu vou aplicar um lápis bege para abrir o olhar e tirar o efeito de cansaço, e deixar a maquiagem mais limpa também. Agora eu vou aplicar o delineador com o pincel de delinear. Lembrando sempre que tenho que usar tudo à prova d'água. Vou aplicar a máscara de cílios à prova d'água também. Vou aplicar a massa nos cílios. Quanto mais massa eu aplico, mais volume eu dou. A massa sempre fica na ponta do pincel. Aqui eu não preciso me preocupar muito com esses resquícios, porque ainda não preparamos a pele dela.
Estamos colocando os cílios de canto, só para preencher e valorizar a foto. Essa é uma dúvida que o profissional sempre tem, se aplica ou não aplica os cílios na noiva. E é necessário porque noiva, por mais que ela tenha os cílios grandes, valoriza muito na foto. Agora eu vou preparar a pele, vou aplicar um corretivo camuflador e vou fazer uma misturinha com o corretivo mousse. Eu vou aplicar na olheira para a camuflagem. Vou colocar umas 3 gotinhas de Mix Medium, que é um diluidor de base, junto ao Pan Stick, que é uma base com corretivo. Assim vai ficar mais natural na pele da noiva. Dessa forma, como eu fiz o olho primeiro, qualquer sujeirinha que exista na pele, ela some nesse momento. Agora eu vou aplicar um pó de HDTV, que é específico para foto e filmagem. O pó de HDTV é um recurso para o profissional que ainda não trabalha com maquiagem digital e precisa de uma imagem nítida, uma imagem bonita, sem linhas de expressão ou qualquer tipo de poro aberto. Ele é um pó transparente, que dá para todos os tipos de pele, desde a mais clara até a pele negra. Vou utilizar um pó compacto número 6, que é um pó escuro, um tom fechado, com um pincel Tim, para valorizar o rosto da minha modelo. Pouca quantidade, que eu dá o efeito de sombra. Embaixo também vou aplicar, para dar o efeito de sombra, no caso de uma foto de perfil. No nariz, nós vamos utilizar o mesmo pó com um pincel um pouco menor, que é a língua de gato grande, para dar efeito de sombra, valorizar os pontos do rosto dela. Agora vou utilizar o pó número 8, que é um pó opaco e bem claro, dá o efeito de luz. Vou aplicar o blush mineral no tom rosa, clarinho, em cima da minha valorização, em movimento circular. Aqui eu estou fazendo a mistura de 2 batons, um no tom rosa e um no tom nude. Aplico o pó fixador branco na boca, que ele é um pó translúcido, transparente. Vai fixar o batom. Voltando no olho, eu vou aplicar a caneta delineadora para dar acabamento. E para finalizar, aplicaremos novamente o spray de maquiagem. Então essa é a minha proposta para uma noiva mais moderna, mais sofisticada, que você pode oferecer para a sua cliente no salão, para casar no fim de tarde ou à noite, que sai um pouco do bege, do rosa, fica delicado e perfeito para sua noiva.
Viva Beleza.